Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 3 de setembro, quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, dia de São Gregório Magno. O Evangelho é de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A sabedoria humana
não deve ser motivo de vaidade e arrogância. Tudo o que sabemos é um nada diante de Deus. Quem pensa que sabe, ignora a própria ignorância. O Evangelho apresenta Jesus na margem do lago de Genezaré. Esse lago simboliza o campo da missão. Há uma multidão que se aperta para ouvir a palavra. Ou seja, há muito a ser feito, muitas ovelhas sedentas de pastor. A messe é grande e os operários são poucos e desqualificados. Essa desqualificação se revela nos discípulos que recolhiam suas redes, desistindo da pesca, porque não tinham pescado quase nada. Havia alguma coisa de errado naquela pesca. A missão de Jesus é ensiná-lo a pescar, isto é, capacitá-los para a missão. Ele entra na barca para ensinar. Entrar na barca significa entrar na vida daqueles pescadores que estavam agindo de modo inadequado, jogando a rede sempre no raso, no mesmo lugar. Quantas vezes repetimos os mesmos erros desses pescadores? Continuamos a jogar nossa rede no mesmo lugar e por isso nada pescamos. Muitos desistem e recolhem suas redes. O primeiro procedimento de Jesus, depois que entra na barca de Simão, é pedir que eles se afastassem um pouco da margem. Precisamos nos afastar um pouco das margens que nos acomodam e que representam segurança. Desafiou-os a ir para as águas mais profundas e lançar as redes. Simão não acreditou no pedido, teve certa resistência. Muitos de nós temos esse mesmo sentimento. Nós nos acomodamos de tal modo nas margens que nossas paróquias e comunidades, que resistimos a qualquer proposta que nos desinstale. Simão somente obedeceu por respeito, mas não estava acreditando no que Jesus estava propondo. Argumentou que já tinha feito todos os esforços possíveis. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, disse Pedro a Jesus. Porém, depois de obedecer e lançar as redes nas águas profundas, tiveram uma grande surpresa. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Foi preciso ajudar os outros. Foi preciso a ajuda de outros. Simão Pedro ficou espantado e se achou indigno de estar na companhia de Jesus, porque havia duvidado e agora se achava pecador. Mas Jesus o chama para serem pescadores de gente e não pescadores que duvidam da sua palavra. Eles tinham aprendido a lição e estavam preparados para a missão. Ele os prepara, encoraja e os envia. Desse mesmo modo, ele faz conosco quando o deixamos entrar em nosso barco. Talvez esteja faltando essa abertura para que Jesus entre em nossa vida
e nos prepare para a missão, tirando-nos de nossas margens, de nosso comodismo, e assim nos ensine como agir. Pensemos nisso, se em nossas paróquias e comunidades as redes não estão tão cheias como desejamos que estivessem. Somente assim seremos discípulos, discípulas, missionários, missionárias de Jesus, prontos para avançar para as águas mais profundas e lançar as redes do lado certo. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor. Dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Gregório Magno, desça sobre você e sua família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.